Está no ar, o Jornal Regional. Chegando para a edição de final de semana do nosso Jornal Regional e você confere os destaques de hoje. Prefeitura de Teresópolis contesta informações da mídia local após anúncio de unidade do IFRJ no município. Petrópolis cedia a partir desse fim de semana o Festival Rock Mountain, com muitas atrações. Falsa promoção leva tumulto a Atacadão em Rio das Ostras. Denúncias de corrupção no judiciário brasileiro chocam a população. Além disso, tem outras informações das cidades, previsão do tempo, matérias policiais, agenda cultural e muito mais agora no nosso Jornal Regional. Bom, iniciamos essa edição agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo final de semana e também agradecendo a nossa equipe técnica. A gente vai começar o giro de informações dos municípios, dessa vez pela região serrana. Vamos conferir. Polêmica em Teresópolis a partir da divulgação da cessão de uma parte da área da antiga Sudantex para a implementação de unidade do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O acordo assinado entre o prefeito da cidade, Vinícius Clausen, e o reitor do IFRJ, Rafael Almada, que foi publicado em Diário Oficial esta semana, dá conta de que uma área daquele imóvel, uma parte daquele imóvel enorme que fica na área central do município, estaria sendo usada para a implementação da unidade de ensino superior. No entanto, chegou a ser anunciado anteriormente a intenção da prefeitura de implementar o IFRJ no prédio do INSS, na Praça Olímpica, no centro da cidade, que estaria sendo subutilizado. Após o anúncio desse novo acordo, houve questionamento da imprensa local sobre o fato da prefeitura abandonar a ideia inicial e alegando ainda parte da imprensa de que o imóvel cedido ao IFRJ estaria alugado. O prefeito Vinícius Clausen divulgou nota contestando essas informações, dizendo que a mudança de local teria sido uma solicitação do próprio Instituto Federal, que tinha preferência de uma área livre, não um prédio já estabelecido, como seria o do INSS, e que ainda haveria divisão de espaço com as próprias áreas de atendimento do INSS ainda presentes naquele prédio, e também contestou a informação de que o imóvel estaria alugado. Segundo nota do prefeito Vinícius Clausen, o imóvel está cedido em acordo firmado junto até a Justiça por cerca de 40 anos para o município sem custos adicionais. E a equipe da concessionária de energia elétrica Enel apresentou esta semana, na quarta-feira, dia 6, ao prefeito de Teresópolis e secretários municipais, o seu plano verão de gestão de emergência e crise. O documento foi elaborado pela empresa para atender o município no período de chuvas intensas, previsto para ocorrer entre dezembro deste ano e os primeiros meses do ano que vem. Diretores da concessionária, entre eles o gerente operacional da região serrana, Rodrigo Luiz de Almeida, falaram sobre as ações elencadas no plano verão da Enel, que compreendem, por exemplo, a ampliação em 100% das equipes de poda, que passou de 8 para 16 em comparação com o período anterior. Também um aumento de cerca de 27% das equipes de emergência em relação ao plano de 2023. Entre outras medidas que foram apontadas, a população, acostumada a ter problemas com queda de energia nesse período de chuvas, espera que realmente a concessionária esteja devidamente preparada para minimizar os impactos.
Um dos principais festivais musicais do país é atração a partir desse final de semana em Petrópolis. É o Rock the Mountain, que acontece em Itaipava, com expectativa de receber mais de 100 mil pessoas nos 5 dias de evento. A programação que começa já nesse final de semana e prossegue nos dias 16 e 17, com mais de 30 atrações por fim de semana no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz. Uma novidade que, além de nomes consagrados, como a programação desse ano já anunciou Anitta, Seu Jorge, o grande encontro que reúne Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e muitos outros artistas de diferentes estilos, haverá também um palco reservado exclusivamente para apresentações de artistas da região. E a CNN Brasil destacou em suas redes sociais e seu site a Rota Cervejeira RJ e também o turismo rural, com um foco especial para a Serra Verde Imperial, que é uma região turística composta por Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. Segundo a reportagem da CNN Brasil, esse polo tem se destacado como um dos principais do turismo do estado do Rio de Janeiro, contando com atrativos históricos, gastronômicos e ecológicos, e recebendo visitantes do país e do exterior. Segundo a reportagem, além da Rota Cervejeira, entre os pontos mais visitados estão a Rota Caminhos do Brejal, em Petrópolis, o Caminho Secreto e a Parada Funchal, em Cachoeira de Macacu, a Colônia Japonesa, em Guapimirim, e as plantações de morangos, em Teresópolis e Nova Friburgo. Momento de ver alguns dos destaques dos últimos dias no noticiário do Brasil e do mundo. Mais uma decisão polêmica do STF, o Supremo Tribunal Federal, só que dessa vez voltada para a questão do servidor público. O STF decidiu na quarta-feira, dia 6, que é válida a mudança na Constituição que alterou o regime de trabalho para os servidores públicos, concluindo o julgamento de uma ação que já tramitava há mais de 24 anos. A decisão tem o potencial de promover mudanças no modelo de atuação do funcionalismo para o futuro. Ela não acaba com os concursos públicos, nem encerra totalmente a possibilidade de estabilidade. Além disso, não atinge quem já está no serviço público atualmente. Mas a verdade é que o assunto já tem dividido a opinião e deixado sob alerta entidades representativas dos servidores públicos. Estaremos acompanhando a repercussão nos próximos dias. Vamos trazer agora um giro de outras informações com a participação de Rodrigo Amorim e Dilma Beck. Na cúpula dos parlamentos dos países mais ricos, o P20, em Brasília, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defenderam a necessidade urgente de uma reforma na governança global. Adaptar as regras à atualidade e aperfeiçoar as instituições são missões que a governança global precisa cumprir. O pedido dos líderes brasileiros foi feito para 35 delegações de 20 países. Está muito claro que os problemas globais são de tal magnitude que requerem soluções conjuntas. Nenhum país conseguirá impor sua visão de mundo e resolvê-los sozinho. Outro ponto citado foi a desigualdade social. Segundo o Programa das Nações Unidas, o Índice de Desenvolvimento Humano regrediu em metade dos países mais pobres do globo nos últimos anos. A desigualdade persiste. Em alguns casos, se aprofunda, penaliza centenas de milhões de seres humanos com a fome. A pobreza e a falta de perspectiva, sobretudo para mulheres e crianças. A exclusão digital é um dos desafios que precisam de mais investimentos. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, a agência da ONU, 2,5 bilhões de pessoas ainda não estão conectadas à internet no mundo. Precisamos de uma infraestrutura digital eficiente, inclusiva e resiliente, que promova a conectividade global em prol da redução das desigualdades, tendo sempre como meta
o desenvolvimento social centrado no ser humano. Por fim, os líderes relataram a preocupação com a crise climática. Estima-se que o mundo vai precisar de 10 trilhões de dólares anuais entre 2030 e 2050 para mitigar os efeitos do aquecimento global. Só que entre 2021 e 2023, apenas $1,5 bilhão de dólares foram destinados a esses esforços. A crise climática atinge as populações de modo desigual. Investimentos e responsabilidades na mitigação dos seus efeitos devem ser, portanto, repartidos de forma proporcional e justa. Uma série de denúncias de corrupção envolvendo membros do Poder Judiciário tem chocado o Brasil nas últimas semanas. Denúncias chegam ao Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, apreendeu a carteira da advogada Caroline Azeredo, suspeita de vender decisões no Superior Tribunal de Justiça. A advogada estaria intermediando a compra de sentenças judiciais dentro do gabinete da ministra do STJ, Nancy Andrighi. A ministra afirmou que está perplexa com as denúncias e que o gabinete dela está à disposição para contribuir com a apuração. A investigação está sob sigilo. A Polícia Federal apura ainda a denúncia sobre a venda de influência no gabinete de outros 3 magistrados do STJ: Paulo Moura Ribeiro, Og Fernandes e Isabel Galotti. Eles negam as acusações. A operação começou em Mato Grosso do Sul para investigar inicialmente o envolvimento de 5 desembargadores do estado na negociação de decisões judiciais. São eles: o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sidene Sonsini Pimentel e Marcos José de Brito Rodrigues. Os magistrados foram afastados dos cargos, proibidos de acessar órgãos públicos e obrigados a usar tornozeleira eletrônica, medidas cautelares exigidas pelo STJ, reiteradas pelo Supremo. Mas somente depois de 12 dias da decisão, os aparelhos foram instalados. Como é que a gente controla o Poder Judiciário? Eu acho que isso é um grande ponto a ser considerado. Os mecanismos de transparência, de accountability, de controle do Poder Judiciário precisam ser aprimorados. E isso se estende, inclusive, ao CNJ. À medida em que o Judiciário se afasta das condições necessárias para que a sua legitimidade exista na população em geral, isso lhe fragiliza e demanda urgente revisão dos paradigmas que orientam, sob risco de ficar para trás na história, de perder a sua importância e no desenho democrático deixar de ter condições de protagonista. Além de ser o ano mais quente da história, 2024 deve registrar uma temperatura média global 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, que servem como base para as medições do clima. Confira mais detalhes. A previsão é do Observatório Europeu do Clima, Copérnicos. Além de ser o ano mais quente da história, 2024 deve registrar a temperatura média global 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, que servem como base para as medições do clima. Em 2024, as temperaturas mensais oscilaram entre as mais altas da história. Outubro, por exemplo, foi o segundo mais quente em mais de 100 anos, atrás apenas de outubro de 2023. Os cientistas alertam que, na verdade, já enfrentamos temperaturas acima do limite. Entre novembro de 2023 e outubro deste ano, a média global ficou 1,62 graus mais quente que no período pré-industrial. Existe a expectativa de que os dados sirvam como parâmetro para a COP29, no Azerbaijão, que começa na próxima segunda-feira, e para que os líderes mundiais cumpram metas no combate às mudanças climáticas. Trazemos agora algumas das proposições debatidas e votadas no plenário da Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que determina que os programas de construção de moradias do governo do Estado passem a cumprir as regras de conforto ambiental previstas na norma da ABNT 15.220, que trata do desempenho térmico das edificações.
O documento estabelece um zoneamento bioclimático do Brasil, com recomendações e estratégias construtivas para as habitações de interesse social. A proposta da deputada Zeidan foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Também foi aprovado o projeto que declara o Circo Voador como patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio. O Circo Voador é um tradicional espaço de cultura localizado no bairro da Lapa, que serve de palco para diversos artistas nacionais e internacionais. O projeto da deputada Verônica Lima foi aprovado e segue para análise do governador. Circo Voador é um lugar histórico de manifestações culturais, populares, de manifestações políticas em defesa da democracia também. Então, um lugar, não só um lugar histórico, mas um lugar de referência para os fazedores de cultura e para as manifestações culturais. Então, a partir de agora, graças à nossa iniciativa, é um patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Muito importante a gente materializar isso, né, para celebrar a existência do Circo Voador e também para reconhecer e valorizar esse equipamento, que é certamente um dos equipamentos mais importantes para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto do deputado Daniel Librelon, que inclui no calendário oficial do Estado a Semana de Conscientização sobre a Síndrome da Alienação Parental, com o objetivo de conscientizar a população através de campanhas, palestras, debates e com distribuição de material informativo. A semana deverá ser instituída durante o mês de abril, em escolas, empresas e órgãos públicos, em convênio com a iniciativa privada. A matéria ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Bom, a gente retorna para a segunda parte dos noticiários dos municípios e, como sempre, sexta-feira é dia de saber a agenda, né? O que vai rolar aí nos finais de semana dos municípios com as dicas de cultura e lazer. Vamos conferir algumas. Começando o nosso giro de informações culturais e de lazer com o Rio das Ostras. Na tela, a agenda começando nesta sexta-feira com a Batalha dos Três Morrinhos, evento que acontece na Praça dos Três Morrinhos, no bairro Extensão do Bosque, a partir das 19 horas. Também nesta sexta, às 20 horas, tem a apresentação da peça O Alienista no Teatro Municipal Joel Barcelos. No sábado, dia 9, mais uma edição da Feira Cultural Vila Rainha, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, na Praia do Centro. Ainda no sábado, tem uma atração especialíssima. O Rio das Ostras Instrumental, às 17h30, vai apresentar o consagrado saxofonista Léo Gandelman. Né? Uma grande oportunidade de conferir o que há de melhor aí na música instrumental no jazz brasileiro. Às 20 horas, a apresentação será de Animais na Pista. Também nesse sábado tem espetáculo Natal Brasileiro às 19 horas no Teatro Municipal Joel Barcelos. O domingo começa às 7 horas com a Dignus Run, mais um evento esportivo de lazer na Lagoa de Iriri. Às 19 horas tem no Teatro Municipal, que terá uma agenda bem movimentada nesse fim de semana, o espetáculo Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma visita inesperada, a partir das 19 horas. E a partir desse domingo, dia 10, às 19 horas, no Jardim Marileia, na Praça Jaime Rodrigues Vilar, inicia a apresentação do projeto Cinema da Consciência Verde, que nos próximos dias estará ainda em Cidade Praiana, Cantagalo e Rocha Leão. A gente fala de agenda agora em Petrópolis, para a próxima terça-feira, dia 12, às 20 horas, quando o Café Concerto do Sesc Quitandinha estará recebendo a terceira sessão de pré-estreia do curta-metragem Marcação Cerrada, dirigido pelo cineasta petropolitano Rodolfo Medeiros. As duas sessões previstas para esse domingo, dia 10, tiveram já o número de ingressos esgotado, por isso se criou essa terceira apresentação. O filme é financiado pelo edital de produções audiovisuais da Prefeitura de Petrópolis, é estrelado por atores com síndrome de Down, com idades entre 20 e 40 anos, e conta também com a participação do ator Nando Cunha,
conhecido por participações em novelas e séries da Globo e da Netflix. Em Guapimirim, nesse sábado, dia 9, tem a 26ª edição do Festival de Chopp. O evento, que é uma tradição local, acontece na Rua da Maçonaria, número 9, no bairro Jequitibá, a partir das 21 horas. Organizado pela loja maçônica ARB Dedo de Deus, terá, além de chopp e gastronomia, também boa música. O ingresso individual custa R$ 75,00 e o público poderá desfrutar de um evento cuidadosamente planejado com atmosfera familiar e acolhedora. Já o Sesc Teresópolis terá atrações de música e dança nesse final de semana. Nesta sexta-feira, dia 8, o duo Cristóvão Bastos e Rogério Caetano estará apresentando o álbum instrumental, ou melhor, o repertório, né, do álbum instrumental que foi divulgado pela gravadora Biscoito Fino e que recebeu indicação ao Grammy Latino 2021 na categoria de melhor álbum instrumental. O evento acontece às 19h30 desta sexta-feira no Sesc Teresópolis, num repertório composto por músicas autorais dos artistas e também composições em parceria com renomados músicos como Paulinho da Viola, Maurício Carrilho e Eduardo Neves. E neste sábado, o espetáculo Elementos, espetáculo de dança, é a atração no Sesc Teresópolis, também a partir de 19h30. O espetáculo que traz uma composição com pessoas que apresentam deficiências, necessidades especiais e que nem por isso deixam de se adaptar à arte e à cultura, apresentando o seu talento na dança com coreografias devidamente planejadas e elaboradas para aproveitar justamente o próprio corpo, a própria diferença de cada um dos participantes. O espetáculo foi premiado, né, pela Funarte com o prêmio Acessibilidança e é mais uma boa atração nesse final de semana na região. Atacadão de Rio das Ostras foi alvo de ataque hacker. O ataque fez com que fosse divulgado um anúncio de refrigerante a preço absurdamente baixo. Vamos ver as consequências e a repercussão desse caso na reportagem de Adriano Pereira. Nesta quarta-feira, o Atacadão, uma das maiores redes de atacados do Brasil, foi alvo de um ataque cibernético que gerou grande repercussão entre clientes e nas redes sociais. Segundo a empresa, um canal de comunicação entre o Atacadão e o cliente foi hackeado, anunciando uma promoção falsa que oferecia garrafas de Coca-Cola por R$ 2,19, preço significativamente abaixo do valor do mercado. Nas imagens, filas e mais filas, fardos de garrafas de Coca-Cola. A mensagem começou a circular na internet, fazendo com que clientes procurassem o Atacadão. O anúncio causou alvoroço na loja física do Atacadão, localizada aqui na rodovia do Contorno. Muitos consumidores chegaram até mesmo a se dirigir à loja em busca do preço promocional, o que gerou filas, confusão, carrinhos lotados de Coca-Cola. Mas na hora do pagamento, o Atacadão desconheceu o desconto. A situação, inclusive, foi parar no Procon, aqui de Rio das Ostras. Após o ocorrido, o Atacadão emitiu um comunicado e fixou na Coca-Cola, informando ter sofrido ataque virtualmente e orientou que os clientes bloqueassem e denunciassem o número. O direito do consumidor, Adriano, tem um princípio muito básico que é a oferta vincula. Só que esse princípio há algumas exceções. Por exemplo, quando há um erro em que é de fácil identificação pelo consumidor, que é esse caso. O valor da Coca-Cola ofertada está muito abaixo do mercado e das ofertas e promoções aplicadas pelos estabelecimentos.
Quando é de fácil identificação pelo consumidor esse erro, o princípio da boa-fé, ele sobressai pelo princípio da oferta vincula. Então, nesse caso, o consumidor não tem o direito de solicitar o cumprimento de uma oferta qual o produto está sendo anunciado muito abaixo. Dá para você entender que é um erro. Por exemplo, os valores do carro. Se encontrar um carro zero sendo ofertado no valor de R$5.000, R$2.000, é de se entender que aquele valor está errado. Em nota, o PROCON de Rio das Ostras informou que o estabelecimento não é obrigado a cumprir a oferta quando o erro no preço for de fácil constatação. Essa fundamentação está ancorada em 2 pilares básicos: bom senso e boa-fé. A compra de produtos por preço inferior e de fácil percepção pelo consumidor logo não está amparada ao princípio da vinculação. A nota diz ainda que o PROCON já orientou ao gerente sobre a necessidade de divulgação quanto ao erro, fraude da oferta. Nós não conseguimos contato com o Atacadão. Vamos trazer agora a previsão do clima-tempo para os próximos dias. A primeira semana de novembro termina com temporais e chuva forte em grande parte do país. A combinação de uma circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, além do avanço de uma nova frente fria, forma nuvens carregadas de norte a sul do país. Os temporais eles se concentram principalmente na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia entram na rota dos temporais e é alto o risco para deslizamento de terra em áreas de risco, além de enxurradas e enchentes. O noticiário agora é o policial, trazendo informações dos batalhões de polícia militar e das delegacias de polícia civil. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prossegue com a Operação Torniquete de combate aos roubos, furto e receptação de veículos e de cargas no estado. E esta semana uma grande operação aconteceu no bairro Laranjeiras, na zona sul da capital, onde 6 criminosos foram presos. Os crimes ocorriam não só naquele bairro, mas também no Meier, Botafogo, Glória, Santa Teresa, Centro e Tijuca. O bando era formado por integrantes do Morro de São Carlos e também contava com um criminoso do estado de São Paulo. Os agentes apreenderam pistolas, revólver, lacres para amarração de vítimas e roupas táticas. 3 veículos foram recuperados, incluindo um roubado em agosto deste ano. Em Duque de Caxias, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas recuperaram uma carga de alimentos avaliada em R$45 mil. Eles foram até a comunidade Parque Ana Clara após receberem informações de que um motorista de caminhão estava sendo mantido refém no local. Houve confronto com os criminosos, o motorista já havia sido liberado com o veículo, mas mesmo assim a carga estava no interior de uma casa dentro da comunidade e foi recuperada pelos policiais. Também em Duque de Caxias, um estudante de medicina veterinária foi detido acusado de tráfico de animal silvestre. Ele foi preso por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente depois de investigações que apontaram que ele estava tentando vender um macaco prego por R$4 mil. O animal foi encontrado dentro de uma caixa de transporte de pequenas dimensões. Após o resgate, o macaco prego foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde receberá os cuidados necessários. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a sua companhia, desejando um ótimo final de semana. O Jornal Regional volta com a edição inédita na segunda-feira. Obrigado à nossa equipe técnica e até o próximo. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade.
O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.